Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Alva Sports. No episódio de hoje, tratarei um pouco de NBA. Vou falar um pouco sobre a classe de 2008 do draft, uma classe que tiveram nomes muito interessantes. Foi o draft que aconteceu dia 26 de junho de 2008 e aconteceu lá no Madison Square Garden, a casa do Knicks, lá em Nova York. É, Vou fazer uma análise dos jogadores escolhidos de primeiro round dos times e também vou trazer uma análise se eles foram um hit, caso eles tenham tido uma carreira prolífera dentro da NBA, ou se no caso eles foram um bust, se caso eles tiveram uma carreira mais ou menos, ou uma carreira que não conseguiram se consolidar dentro da NBA. Então, começando com o primeiro pick, Derrick Rose, o D-Rose, escolhido como primeiro pick pelo Chicago Bulls. Derrick Rose passou por alguns times da NBA, teve alguns problemas com lesão. Ele foi considerado para o First Team All-Star da NBA já. É um jogador que tem participação em All-Star Game, então é um jogador de NBA First Team. Só que o problema dele foram as lesões. O D-Rose sofreu demais com duas lesões ainda na sua passagem pelo Chicago Bulls. Ele teve uma passagem do Chicago Bulls de 2008 até 2016. O D-Rose, quando tá com a saúde perfeita, quando ele tá com quando ele tá com a saúde perfeita, é um jogador muito importante para os times que ele, que ele tá. Isso é uma prova disso, ele hoje no Knicks. O Knicks agregou muito ter conseguido ele durante o período de trocas dessa última temporada. Ele teve passagem por alguns times, apesar de ter tido uma longa carreira no Chicago Bulls. Ele ficou de 2008 até 2016 no Chicago Bulls. Foi um personagem onde o Bulls tentou montar a franquia para tentar alçar voos mais altos. Não rolou muito, mas ele foi um jogador muito importante durante a sua trajetória no Chicago Bulls. Ele teve dois problemas muito sérios de lesão em 2011, durante a temporada 2011 e 2012, na temporada de 2013 e 2014. Então ele acabou saindo no final de 2016 ele sai para o Bulls, tem a primeira passagem pelo Knicks, vai para o Cavaliers, passa pelo Timberwolves, vai para o Pistons e retorna para o New York, onde ele está reencontrando um bom basquete. Ele tem sido bem importante pro time do Knicks nessa temporada 2021 da NBA. Na minha opinião, ele é um hit dentro da NBA. Ele jamais pode ser considerado um bust. Derrick Rose pode ser um futuro Hall of Famer na NBA. Então, eu acredito que ele é assim um hit dentro do espectro da NBA. Segunda escolha, pick número 2, feita pelo Miami Heat. Nós temos Michael Beasley. Michael Beasley, que o último time dele foi o Brooklyn Nets. Ele teve a sua última passagem na NBA na temporada 2019-2020 pelo Brooklyn Nets. Não teve uma carreira de importância dentro da NBA. Passou de time para time, a cada ano ele era trocado de franquia, passou pela China 2 vezes, e no ano de 2020 foi a última passagem dele na NBA, jogando pelo Brooklyn Nets, até ele testar positivo para Covid e o Brooklyn terminar o contrato dele. Então esse é um bust, tendo em vista alguns outros jogadores que vão aparecer nessa lista. Ele é um bust. Foi uma péssima escolha
no caso, para o Miami Heat ter escolhido o Michael Beasley. Ele pulou de time em time ano a ano. Logo ele foi trocado. Ele passou pelo. No Miami Heat ele ficou de 2008 a 2010, passou 2 temporadas com eles. Aí foi trocado para o Timberwolves, trocado para o Suns, passou pelo Miami durante mais um ano. Aí foi para a China jogar no Shanghai Sharks um ano, voltou para o Miami, foi para o Shandong Golden Stars na China, foi para o Rockets, Milwaukee Bucks, New York Knicks, teve uma passagem curta pelo Lakers, voltou para a China no Southern Tigers e terminou a carreira dele, por enquanto, na NBA, no Brooklyn Nets. Esse é um bust que... Falar de draft é um negócio complicado, porque o jogador no college tem uma visão de jogo, uma mentalidade de jogo totalmente diferente de quando ele vai para a NBA. Jogar com caras com caras com idades mais avançadas, conhecimento de basquete mais avançado, é tudo diferente. Mas o power forward, o Michael Beasley, ele é um bust dentro desse draft, que é a mesma coisa da pick número 3. A pick número 3 foi o O.J. Mayo, um shooting guard da USC, escolhido pelo Minnesota Timberwolves e trocado para o Memphis Grizzlies, trocado pela quinta escolha do draft, que eu vou chegar lá para falar sobre ele também. O O.J. Mayo é um outro jogador que também pulou de... dentro do Memphis Grizzlies, ele ainda teve uma carreira mais longa, ficou de 2008 a 2012, sem ter tido muito sucesso na NBA. Ele chegou a ser... ele foi escolhido pela NBA como All-Rookie First Team. Ele estava no time na turma de 2009 dos rookies. Então ele teve um primeiro ano relativamente interessante, mas nunca chegou a alçar grandes voos dentro da NBA. Teve alguns problemas com drogas dentro da NBA também, e logo foi trocado de time, foi passando de time para time. Então ele começou a carreira dele no Memphis Grizzlies, passou para o Dallas Mavericks, foi para o Milwaukee Bucks. Aí ele tem o banimento da liga por conta de uma violação da anti-drug da NBA. Então ele teve um banimento da liga durante de 2016 a 2018. Aí ele tem a sua carreira feita fora dos Estados Unidos. Foi jogar em Porto Rico, foi para a China, voltou da China, e é mais um bust que nós temos dentro desse draft. São dos três primeiros rookies que nós temos até agora, 2 são bust. Então foi um draft um pouquinho complicado nesse ano. Seguindo a lista, o quarto jogador, a quarta pick, e eu acho que de todo esse draft, o melhor jogador o jogador com a carreira mais prolífera, não digo por conta de títulos, porque a carreira dele é uma carreira mais individual. Ele tem muitos recordes individuais, que é o Russell Westbrook. Esse nem tenho o que falar, é um hit. Escolhido ainda pelo Seattle Supersonics. Foi o último draft que o Supersonics participou na NBA. O Russell, nem tenho o que falar muito sobre a carreira dele. Hoje ele está
Washington Wizards já quebrou o recorde de mais triplos duplos da carreira, da história do da história do Washington Wizards. É, ele passou, ele foi logo que a franquia trocou de nome, a franquia sai de Seattle, vai para Oklahoma, fez história em Oklahoma, também o Russell. Aí ele vai pro Rockets, uma passagem bem curta, e vai para o Washington Wizards. O Russell tem uma carreira, que eu falei, uma carreira não de equipe tão forte, mas ele tem uma carreira individual muito, muito boa. Então ele é um hit demais. É um cara que foi uma escolha muito certeira na época do Seattle Supersonics, que viria a se tornar a Oklahoma City Thunder. Foi uma escolha muito certa, foi muito importante, apesar de ele nunca ter ganhado um anel da NBA, mas foi um cara muito importante para as franquias. Inclusive no Washington tem números muito bons, ele está carregando basicamente a franquia, né? Então é um cara que é um hit muito grande. Ele foi escolhido o MVP da temporada 2017, tem 9 participações em All-Star, foi o All-Star, o All-Star MVP de 2015 e 2016, tem 2 participações no NBA First Team, 5 participações no NBA Second Team, então é um cara que tem uma carreira brilhante e com certeza vai entrar pro Hall of Fame da NBA e do basquete como um todo. Na quinta posição, aí eu acho que teve um steal do Grizzlies fazendo uma troca pelo O.J. Mayo, que é o Kevin Love. Kevin Love que foi campeão com o Cleveland Cavaliers. A gente teve provavelmente dentre as primeiras, a primeira escolha é o steal do ano, porque ele foi trocado por um jogador que teve uma carreira bem abaixo muito abaixo da média dentro da NBA, por ter sido escolhido no first pick. Então, o Kevin Love foi um roubo muito certeiro do Memphis Grizzlies, apesar da troca para o Cleveland Cavaliers. O Kevin Love ficou no Minnesota, ele fica no Minnesota Timberwolves de 2008 a 2014, vai para o Cavaliers em 2014, e em 2016 ele é campeão, ele já foi escolhido 5 vezes o NBA All-Star, ele tem duas aparições no NBA All-Second Team, ele é um jogador que tem sim as suas os seus méritos dentro da NBA, e com certeza ele é um hit. O Kevin Love ele é um hit. Não acredito que ele vá ser um Hall of Famer, até porque ele nunca teve um protagonismo tão grande. Em 2016 o Cleveland ele é campeão por conta do LeBron. Então, uma temporada absurda do LeBron, uma temporada absurda do Kyrie. Então, o Kevin ele é um hit, sim, só que não acredito que ele não vai ser um Hall of Famer no futuro, né? Em sexto lugar, a sexta pick fica com o italiano power forward Danilo Gallinari, escolhido pelo New York Knicks. O Gallinari tem uma carreira interessante na NBA. Hoje ele está no Atlanta Hawks. É um jogador que tem
tem mais ele fez as temporadas dele pelo Knicks são as temporadas que são mais conhecidas dele, né? Então ele acabou ficando mais conhecido pelas temporadas do Knicks. Não acredito que esse é aquele tipo de jogador que não é um hit, mas também não é um bust. Ele fica no meio termo. Ele não tem uma carreira brilhante, mas também não tem uma carreira pífia, como alguns jogadores citados acima dele. Ele ainda está na NBA, ele ainda está na rotação do Atlanta Hawks, ele está no rotation do Atlanta Hawks, então ele não é um jogador ruim. Mas só que ele também não chega a ser um nível All-Star. Ele nunca teve nenhum prêmio individual na NBA. Ele tem só alguns prêmios individuais na Liga Italiana. Ele foi considerado o MVP da Liga Italiana de 2008. Mas nada, não é um jogador que tem aquele brilho especial nele. Ele é um jogador ok. Não chega a ser um hit, não chega a ser um bust. E tá longe de ser um Hall of Famer. É só um jogador ok. Na sétima posição, a gente tem a escolha do Los Angeles Clippers pelo Eric Gordon. Clippers escolhe o Eric Gordon na sexta posição. É um small forward que tem os seus méritos. Jogou pelo Clippers de 2008 a 2011. Hoje ele está no Houston Rockets. Foi no Houston Rockets que ele acabou sendo escolhido o sexto homem do ano na NBA. Já foi campeão do torneio de 3 pontos. Ele aparece no segundo time do All Rookie, né, que são as escolhas feitas dos melhores rookies da NBA. É considerado um hit, ele ainda está na NBA, está numa rotação boa dentro do Rockets, tem o seu mérito, ele foi o sexto homem da NBA. Esse eu acredito que seja um hit, mas não é um jogador que vai estrelar um Hall of Fame da NBA, mas é um bom jogador. O Eric Gordon é um bom jogador, gosto dele. O small forward consegue jogar de shooting guard também, então é um bom jogador. Nada naquele jogador que tem alguma coisa de especial nele, mas é um bom jogador. Na oitava posição, escolha do Milwaukee Bucks, tem o Joe Alexander. Esse é mais um daqueles jogadores que são escolhidos como first pick na NBA e é trocado de time em time. Ficou no Bucks de 2008 a 2010. Depois foi enviado para a D-League. Aí começa a peregrinação pelos times da NBA. E hoje ele está jogando na Liga Israelense. Então é um bust. Para a primeira rodada ele é um bust. Nunca chegou a ter média de pontos expressivas, nunca chegou a ser um jogador interessante para a NBA. Então é um bust daqueles que você faz, você meio que não entende como deixou passar alguns jogadores que estão mais abaixo e até jogadores que são segunda escolha. Como nono pick pelo Charlotte Bobcats, temos o DJ Augustin. O DJ Augustin também é um daqueles jogadores que chega na NBA e faz alguns anos com o time e aí é jogado de time para time ano sim, ano não. Apesar de de ter sido escolhido como o All Rookie do Second Team da NBA em 2009, no ano de estreia dele, mas também não teve uma carreira brilhante. Foi trocado de time para time. Hoje está no Rockets, mas foi no meio de uma troca com o Pistons. Então é um jogador que não tem muito o que falar sobre ele. Tá na NBA ainda, tá na rotação do Houston Rockets, mas é aquele tipo de jogador que vai pulando de time em time e não consegue fazer muita diferença nos times que ele joga, acaba participando mais da rotação. Apesar de ser um jogador que foi o rookie de second team. Na décima posição,
nós temos o Brook Lopes. Brook Lopes tem uma carreira um pouquinho mais prolífera do que alguns jogadores já citados. O Brook Lopes é um hit. Eu gosto do Brook Lopes. É um jogador que tem uma certa relevância sempre que ele passa pelos times. Faz uma dupla bem interessante com o Giannis, hoje no Milwaukee Bucks, está desde 2008 lá. Já foi NBA All-Star em 2013, ele já foi o escolhido para NBA All Defensive Second Team no ano passado. Foi um NBA All Rookie First Team, então ele tem tem as suas graduações dentro da NBA. Ele é um hit, sim. Gosto bastante do Brook na NBA, um jogador bem interessante, um center bem interessante, principalmente hoje na rotação do Milwaukee Bucks. Como 11ª escolha, a gente tem o Jared Bayless. Jared Bayless foi escolhido pelo Indiana Pacers e trocado para o Portland Trail Blazers. Desculpa, ele foi escolhido pelo Portland Trail Blazers e trocado para o Indiana Pacers. É um daqueles jogadores também que não tem muito o que falar. Tem uma carreira relativamente tímida na NBA, um point guard que tem uma carreira tímida. Hoje ele está na China jogando, mais um daqueles jogadores que acabou sendo escolhido de primeiro round, mas foi pulando de time para time. Teve passagem pelo Hornets, pelo Toronto Raptors, Grizzlies, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Timberwolves e hoje joga na China. Não tem nenhuma chancela dentro da NBA, é um bust. Por ter sido escolhido em primeiro round, ser escolhido em primeiro round na NBA já é uma responsa muito grande. E infelizmente o Jared Bayless não foi um jogador que chegou a ter um hype dentro da NBA. É aquele jogador que é escolhido no primeiro round e depois é trocado. É um bust, sem sombra de dúvidas. Na 12ª escolha, a gente tem o Jason Thompson, escolhido pelo Sacramento Kings. Outro daqueles jogadores que a gente não sabe como chegou lá, mas tá lá. Não tem honrarias dentro da NBA. É um jogador que até teve uma passagem bem interessante na NBA. Jogou no Warriors de 2015 e 2016. Passagem bem curta. O time que ele teve mais presença na NBA foi o próprio Sacramento Kings, onde ele foi draftado. Mas é um jogador também que não teve nenhum prêmio individual na NBA, não teve nenhum prêmio coletivo. E hoje joga na China também, no Shanghai Sharks. Também é um bust que a gente não sabe como chegou lá, conseguiu ser uma primeira escolha, mas hoje tá como um bust. Para não me estender mais do que já me estendi, falei dos 12 primeiros e agora eu vou falar das escolhas que não foram as escolhas que estão mais abaixo, mas são jogadores muito bons que estão na NBA até hoje, foram campeões, e os jogadores que eu falei até agora conseguiram colocações melhores no draft. Na 15ª posição a gente tem o Robin Lopes, o irmão do Brook Lopes. Chegou, hoje ele está no Washington Wizards. Não tem uma carreira tão importante como o irmão dele, né, como o Brook. O Brook tem vários prêmios individuais na NBA. E o Robin, ele é um cara que foi pulando de time para time, mas ele é um jogador importante nos times que ele passa, está na NBA ainda. E ele foi a 15ª escolha. Ele
Com certeza é melhor do que muitos dos jogadores que eu falei acima, que foram citados acima. Na 18ª, na 17ª posição, a gente tem o Roy Hibbert. O Roy hoje, se não, ele foi escolhido pelo Toronto Raptors e foi trocado para o Indiana Pacers. O Roy ele já foi duas vezes NBA All-Star em 2012 e 2014, já foi NBA All-Defensive Team, no caso Second Team em 2014, e é um daqueles caras que tem uma carreira relativamente boa na NBA, ele tem os seus prêmios individuais, ele teve passagens rápidas pelo Lakers e pelo Hornets. Hoje ele está no Philadelphia 76ers. Não, desculpa, hoje ele está hoje ele é técnico do 76ers. Minha pesquisa me enganou. Hoje ele é técnico, hoje ele faz parte do Player Development do 76ers. Então ele já tem a carreira encerrada. Mas é aquele jogador que foi importante conforme nos times que ele passou, tendo os seus méritos individuais. Numa posição abaixo, a gente tem o JaVale McGee, campeão pelo Warriors. O JaVale McGee é um daqueles jogadores que tem um pouco de sorte junto com uma certa habilidade, porque ele foi campeão por dois times diferentes. Ele foi campeão tanto pelo Warriors quanto pelo Los Angeles Lakers na última temporada. Ele tem 3 títulos da NBA, 2017 e 2018 pelo Warriors e 2020 pelo Lakers. Eu gosto bastante do JaVale McGee, apesar de ser aquele jogador destrambelhado dentro de quadra. Às vezes ele acaba ele mesmo se enrolando sozinho. O Shaq gostava muito de pegar o pé dele, até um dia que a mãe do JaVale McGee conversou com o Shaq e pediu para ele pegar um pouco mais leve com o filho dela. Mas é um jogador muito interessante. Ele é um cara que não tem prêmios individuais como jogador, mas ele foi importante no Lakers, não tanto, mas no Warriors ele foi importante para a rotação do time. Então ele teve uma rotation bem interessante enquanto jogava pelo Warriors. Ele passou de time em time até chegar no Golden State e ter a carreira um pouquinho mais assentada, uma carreira um pouquinho mais interessante. Não é à toa que ele ficou de 2016 até 2018 tendo sido campeão 2 vezes com o Warriors. E com certeza ele é melhor do que vários jogadores que estão acima dele. Agora nós temos na posição 24. Esse foi um cara muito importante para o título do Toronto Raptors, que é o Serge Ibaka, escolhido pelo Seattle Supersonics. O Serge Ibaka ele tem uma carreira muito prolífera na NBA. É um power forward e ele joga tanto de power forward quanto de center. É um cara que é extremamente bom, é um center alto pra caramba, com uma habilidade boa de defesa. Tem os seus prêmios individuais, ele foi campeão da NBA, como eu falei, em 2019, com o Toronto Raptors, sendo muito importante para o time defensivamente. Ele foi 3 vezes All-Star Defensive First Team, então ele era o cara na liga, ele estava no Defensive First Team, e ele foi 2 vezes o líder de bloqueios na NBA, isso em 2012 e 2013. Então o Ibaka ele é um hit, ele é a partir da escolha 10 para baixo ele já começa a ser um steal gigante dos jogadores, das equipes. É um steal enorme. Você pode falar que é um roubo, sim. 24 times passarem o Serge Ibaka é um bagulho, é um negócio absurdo pelo jogador que o Ibaka é.
Então ele é um hit, sim, campeão da NBA, tem os seus méritos individuais e o Ibaka é um steal barra hit. É um cara que faz a diferença nos times que ele tá. Hoje, hoje o Ibaka ele ainda tá ele tá no Clippers. Hoje ele foi trocado. Hoje ele passou pelo Seattle Sounders, que depois viraria a ser o Oklahoma City Thunder, foi pro Magic, foi pro Raptors e hoje está no Clippers. Ainda continua muito importante para os times que ele passa. O Ibaka é um jogador muito bom. Ele é um hit barra steal sensacional por parte na época do Seattle Supersonics, que viria a ser o Oklahoma City Thunder. Continuando a lista, vamos ver aqui. Na posição 35, escolhido pelo Los Angeles Clippers, nós temos DeAndre Jordan. DeAndre Jordan tendo sido a 35ª escolha do draft de 2008. Esse foi um steal enorme do Clippers. Ele ficou com o Clippers de 2008 a 2018. Foram 10 anos na franquia de Los Angeles. E a carreira do DeAndre Jordan fala por si própria. Já foi NBA All-Star, NBA All-Star First Team, All Defensive Team, foi líder de rebotes por 2 vezes da, da NBA. Então é um daqueles jogadores que você não entende de como 35 times foram deixar ele passar antes de alguém escolher eles, e foi foi um steal enorme do Clippers. O DeAndre Jordan, enquanto estava no Clippers, foi muito importante para a franquia. Hoje ele está no Brooklyn Nets, nesse super time que o Nets montou para essa temporada. Ele é um hit, vai ser futuro Hall of Famer com certeza. E é um jogador muito prolífero dentro da NBA. É um jogador muito, muito, muito bom, que foi só ser escolhido na 35ª rodada. Continuando a lista, nós temos, depois do Andre Jordan, na 45ª posição, o Goran Dragic. Dragic foi escolhido. O Dragic foi escolhido pela. Acabou fazendo parte de algumas trocas, e ele foi fazer a sua primeira temporada dele na NBA pelo Phoenix Suns. O Dragic é um jogador muito bom. Hoje ele está no Miami Heat, fez parte daquele time que foi da final da NBA ano passado. É um cara que, apesar de ter sido escolhido muito embaixo dentro da NBA, tem os seus prêmios individuais. Ele foi em 2008 NBA, foi um All-Star da NBA, foi third team, foi o jogador que mais evoluiu em 2014 na NBA. Ele tem muitos prêmios nas ligas europeias da NBA. O Dragic é um jogador sensacional que infelizmente ficou muito abaixo muito abaixo de outros jogadores que hoje nem estão mais na NBA ou tiveram passagens, ou ainda estão na NBA, mas não estão eles não estão mais eles não estão mais no nível que o Dragic está jogando, o titular absoluto do Miami Heat, um jogador sensacional, que a gente olha e não entende muito como que ele está tão abaixo que foi escolhido tão abaixo no draft. Draft é isso mesmo, acaba tendo umas escolhas meio estranhas, e assim a gente finaliza. Draft é isso. Os times às vezes eles fazem escolhas erradas, e acabam tendo os picks mais baixos, acabam tendo algumas carreiras muito, 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 muito interessantes.
A gente vai ficando por aqui nesse episódio, também um episódio que acabou sendo alongado um pouquinho mais. O draft da NBA é sempre muito interessante, eu vou trazer nos próximos vídeos, um pouquinho antes quando forem ter as premiações individuais, eu vou trazer também sobre os rookies dessa temporada da NBA, que tá tendo a bruxa tá solta, James Wiseman se machucando, Lamelo Ball se machucando, ficando os dois fora do resto da temporada, mas eu vou trazer também falando um pouquinho sobre a temporada atual da NBA. É isso, galera. Quem ficou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e comenta aí o que vocês acharam do draft de 2008 e eu vou trazendo também mais dessas avaliações dos drafts passados. É isso, valeu e até o próximo vídeo.